Oi, gente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos então ao tão aguardado Apocalipse. As pessoas que deram prosseguimento à leitura desde o início chegam agora no Apocalipse com um pouco mais de conhecimento e que podem carregar, tudo isso que adquiriram para este livro, que de certa forma é fascinante e que chama a atenção de muitas pessoas, seja pela curiosidade ou seja simplesmente pelo fato de querer saber, o que Deus quis transmitir para nós. Muitas pessoas acreditam que Apocalipse é de fato o final dos tempos, como o Walking Dead mostra, ou alguma coisa assim parecida, ou então como de fato algo muito devastador, algo muito difícil, quando na verdade o Apocalipse, ele nada mais é do que um puxão de orelha para muitas daquelas pessoas que estavam vivendo naquela época. Naquele momento, João, o apóstolo que escreveu Apocalipse, estava preso. E para que suas cartas pudessem chegar aos destinatários, ele precisou escrever de uma forma talvez que poucos compreendessem. Talvez que as pessoas daquela época compreendessem o significado daquilo. E a gente percebe em Apocalipse um puxão de orelha, a qual Deus relata para ele que existiam muitas igrejas que estavam seguindo caminhos errados. Então o Apocalipse se inicia principalmente querendo trazer esses povos de volta. Então, boa parte do Apocalipse já aconteceu. Existem talvez muitas alusões sobre Herodes, acerca daquele povo, quem era aquele povo. Então, é lendo o Apocalipse que a gente entende um pouco mais daquela cultura e entender que nada mais é do que um puxão de orelha. Mas também traz um pouco do que se dará no final dos tempos. Um final dos tempos que não é simplesmente um holocausto, onde tudo de ruim irá acontecer, mas sim um livro de conforto para todos nós. Nós, cristãos católicos, precisamos almejar esse fim dos tempos. Seria muito bom que Cristo de fato voltasse para o nosso encontro. Isso é algo que realmente precisamos almejar que aconteça, mas também entender que isso vai acontecer no dia em que Deus quiser. Só Ele sabe o dia e a hora. Não somos nós que devemos julgar e dizer que somos mais sábios do que Deus nesse sentido, dizendo que talvez Deus já precisasse ter vindo, Deus precisasse fazer isso com mais pressa, ou então que já é chegada a hora, quando na verdade não. Só Deus sabe o dia e a hora. Isso pode talvez estar um pouco mais distante, pode estar mais próximo do que a gente imagina, mas sobretudo, nós cristãos não devemos temer esse dia. Se nós vivemos, de certa forma, unidos com Cristo e seguindo aquilo que Ele nos ensina, não há por que temer. Não há por que temer nem mesmo a nossa própria morte, que de certa forma chegaremos ao fim antes deste Apocalipse, mas também que viveremos o nosso julgamento e viremos para esse juízo final. É muito importante entender que Deus deixa claro que antes dessa geração Ele voltará. Essa geração que Ele fala não significa que é a geração em que nós vivemos hoje, e que por isso já foi algo passado, e que por isso devemos ficar olhando para o céu, como aquelas pessoas daquela época ficavam, achando que Cristo voltaria logo imediatamente, logo em seguida depois que Ele foi. Entender que essa geração a qual Cristo fala é a geração de seres humanos, da nossa espécie. Antes que o último ser humano morra, ele voltará. É mais nesse sentido que ele quer dizer com relação a este Apocalipse. A gente vê que, de certa forma, existe uma evolução nessa nossa linhagem a qual chegamos hoje, e que a ciência mostra que, de certa forma, nós somos finitos, mas que Cristo virá antes desta finitude. Então, é um livro que, de certa forma, traz um pouco desse contexto final, mas principalmente um conforto, de um Deus que enxuga as nossas lágrimas no momento de nossas dificuldades, nossas dores, ao ponto de, até que enfim, chegar no céu, a qual fomos criados. Nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para viver eternamente. E não viver eternamente porque nós fazemos o bem para chegar lá. Não, nós fazemos o bem por amor. E talvez o que nos leve ao céu
é unicamente um gesto de gratidão por Deus por ter vivido. É principalmente um gesto de amor por Deus para dizer que nós queremos contemplá-lo face a face. Nós queremos, enfim, poder adorá-lo sem todas essas dificuldades que temos e esse pecado que carregamos em nós, né? Não se trata, então, de uma generosidade egoística, a qual simplesmente queremos chegar e encontrar a Deus. Se trata de algo que vai antes disso. Se trata principalmente de um amor infinito que queremos ter para com Deus. Então, este livro é mais voltado principalmente para isso, para mostrar esse dia glorioso que será o final dos tempos. Amém? Fiquem todos com Deus.